Ótima notícia no Corinthians. O clube alega ter chegado a um acordo com o banco para compra de Hugo Souza. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e repercute também informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que John Arias pediu para jogar no Cruzeiro. Preciso te atualizar também sobre a reunião entre Flamengo e representantes do Gabigol. O que ficou decidido? Para completar, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, Palmeiras disposto a investir até 200 milhões de reais em reforços se a vitória for na eleição de um concorrente, de um opositor da Leila Pereira. Falo também sobre o futuro de Quinteiro, novidades sobre o Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa eu só lembrar que às 7 da noite tem programa do Nicola por aqui no YouTube. Você manda a sua pergunta, eu respondo o que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimat, patrocinadora oficial do Botafogo. Deixa eu colocar na tela duas apostas que eu gostaria de dividir. A primeira delas, vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira no Maracanã, cotação de R$ 2,04. Na quinta-feira tem eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias na América do Sul. Tô imaginando vitória ou empate do Brasil contra a Venezuela, vitória ou empate da Argentina contra o Paraguai e vitória do Equador. A soma desses três resultados tá pagando uma cotação boa. Tô colocando R$50 para voltarem R$82. Para você fazer sua fezinha na Parimat é super simples. Link no comentário fixo, clica, se cadastra e vem se divertir com responsabilidade, proibido para menor de 18 anos. Combinado? Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é internacional. O ex-zagueiro do Corinthians, Murilo, que hoje pertence ao Nottingham Forest, está na mira de Barcelona e Real Madrid, pelo menos é o que garante o jornal espanhol Sport. Quero contar também que o Curitiba anunciou a saída de 5 atletas no fim dessa temporada. São jogadores que não terão seus contratos renovados. Aleph Manga, Robson e Figueiredo, todos atacantes, Iago Ferreira, meia, e Marco Antônio, zagueiro. Para completar, Pablo, zagueiro que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Botafogo, será devolvido ao rubro-negro no fim do Campeonato Brasileiro. Atleta completamente fora dos planos do Botafogo, desde que chegou por empréstimo, só conseguiu estar em campo em 28 minutos. Ele volta para o Flamengo, onde tem mais um ano de contrato. Preciso falar agora sobre o Guarani, rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, primeiro rebaixamento do Bugre em 11 anos. O time vai jogar a terceira divisão mais uma vez na sua história, na pior divisão que ele poderia disputar. Ele nunca jogou a Série D. Só para contar que o Guarani cai da B para C com 2 rodadas de antecedência depois do 0-0 contra o Amazonas dentro de casa nessa terça-feira. Time que havia caído pela última vez 11 anos atrás no Campeonato Paulista de 2013. São 11 rebaixamentos na história do Bugre, sendo 10 nesse século. Importante contar também que o Guarani estava há bastante tempo jogando a Série B desde 2017 e a temporada de 24 foi marcada pelos riscos. No Campeonato Paulista disputou até a última rodada a chance de rebaixamento, acabou escapando, mas dessa vez não conseguiu se ver livre da queda. Importante contar que Ponte Preta e Ituano também estão bastante ameaçados, o Ituano praticamente rebaixado. A Ponte ainda luta contra o CRB para não ser a última rebaixada. O Brusque, assim como o Guarani, matematicamente está definido na Série C. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e novos recordes. O Galo conseguiu estabelecer 2 recordes no domingo na derrota pro Flamengo, que determinou a perda do título da Copa do Brasil. Recorde de público em seu estádio, 44.876 pessoas, recorde de renda, 10.400.000 reais. O recorde de público anterior tinha 6 pessoas a menos. Já o recorde de renda bem inferior, jogo contra o River Plate, de 5,5 milhões de reais. Estimativa de que o Galo fique desses 10.400.000 com aproximadamente 8 milhões de reais de renda líquida. Enorme grana, só para vocês terem uma ideia, isso equivale à arrecadação do Galo nas últimas 7 partidas do Campeonato Brasileiro, ou a metade da folha salarial atleticana. Só para completar,
Mais de 70 milhões líquidos foram arrecadados pelo Atlético em seus 41 jogos como mandante na Arena MRV, com taxa de ocupação de 80%, o que só mostra a catástrofe feita por torcedores, por vândalos atleticanos que causaram durante o jogo. O Atlético já teve a Arena MRV interditada e não tem a mínima ideia de quando é que vai poder voltar a jogar com o público. Preciso te falar agora sobre Quinteiro, meio atacante colombiano de 31 anos de idade que voltou à pauta dos clubes brasileiros depois de grande atuação nos jogos contra o Corinthians. Foi dele a marcação de 2 gols no jogo de volta na Argentina que colocou o Racing na final da Sul-Americana. Pois bem, o Quinteiro tem sido especulado principalmente em 2 clubes, no Vasco e no Grêmio. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Vasco para saber se o Quinteiro está perto, se tem negociação, e a pessoa assegurou que nunca foi discutido o nome dele internamente. Em relação ao Grêmio, a informação que vem da imprensa gaúcha dá conta de que o Tite indicou a contratação do Quinteiro. Só é importante lembrar que mesmo que seja grande a chance de o Tite ser contratado para o Grêmio, não sei se os dirigentes gremistas já teriam aberto conversas e até planejamento da próxima temporada, tendo o Renato Gaúcho como técnico até o fim desse ano. A gente está lidando com o maior treinador da história do clube. O maior treinador da história não, mas o maior ídolo da história do clube. Só para arrematar sobre o Quinteiro, 35 partidas na atual temporada, com 8 gols e 7 assistências. É alguém que briga com peso, é alguém que contribui pouco no momento sem bola, mas tem enorme qualidade na construção das jogadas. Se você não lembra dele, jogador que passou recentemente por Júnior Barranquilla, por River Plate, teve também no futebol chinês, jogando pelo Shenzhen FC. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Savério Orlandi, candidato de oposição à presidência do Palmeiras. Você sabe que no dia 24 de novembro a gente vai conhecer o próximo presidente. Leila Pereira concorre pela situação, Savério Orlandi pela oposição. Savério deu uma entrevista nas últimas horas afirmando que terá cerca de 200 milhões de reais para contratações de atletas. E ele pretende mudar um pouquinho do perfil de contratações. A alegação é de que a Leila Pereira investe apenas em jogadores jovens, quando da compra dos direitos econômicos, abrindo mão de jogadores mais importantes. O Savério disse o seguinte, abre aspas, o dinheiro é do clube, o Palmeiras tem algumas receitas e vai recuperar isso. Entendo que nós temos que fazer investimentos. Não vejo problema em trazer jogadores rodados com experiência, fecha aspas. Só para contextualizar, o Savério Orlandi tem conseguido mais barulho do que se imaginava. A votação dele dentro do Conselho Deliberativo foi expressiva, ele conseguiu pelo menos 1/3 dos votos, mas entre os sócios a chance de vitória no dia 24 é pequena, até porque a Leila Pereira tem investido bastante em sua campanha. Nessa segunda-feira, inclusive, fez um show com a justificativa de que era o aniversário dela, para sócios, entrada gratuita, show no ginásio do clube, com a presença do Jota Quest. Bora falar agora sobre a reunião virtual que aconteceu entre Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, e Júnior Pedroso, o representante do Gabigol. Essa reunião virtual aconteceu nessa quarta-feira para tentar dar um rumo na carreira do jogador. Só para explicar os últimos acontecimentos, no domingo, depois do título da Copa do Brasil, o Gabigol veio a público para dizer que ia embora. Na segunda-feira, o Flamengo deixou vazar a notícia de que o Gabigol discutiu com o Felipe Luiz e, por conta disso, decidiu afastá-lo sem previsão de volta, cogitando inclusive uma rescisão de contrato de forma amigável. O Júnior Pedroso e o Marcos Braz têm tentado colocar panos quentes e esse encontro virtual serviu para acalmar os ânimos. Eles, inclusive, prometem uma reunião presencial ainda nessa semana para ver se pelo menos uma partida de despedida será disputada pelo Gabigol antes do fim do contrato. Vínculo do Gabigol com o Fla se encerra em 31 de dezembro. Só para acrescentar em relação ao atacante, que havia prometido ir no meio das organizadas nessa quarta-feira para assistir ao jogo contra o Atlético, o Gabigol mudou de ideia e deve assistir de um camarote por questões de segurança. Ainda sobre o Flamengo, a Arrascaeta vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo nessa quinta-feira. O Flamengo que deve entrar em campo contra o Galo com o Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo, Alcaraz e Alexandro, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Michael. Bora falar agora sobre Hugo Souza, informação super importante. Timão assegura que encontrou um fiador para a compra do Hugo Souza. Prazo se esgotando, o Corinthians tem apenas até 30 de novembro para se acertar com o Flamengo em relação ao parcelamento ou à compra à vista de algo na casa dos 5 milhões de reais para ter o Hugo Souza em definitivo.
primeiro fiador apresentado pelo Corinthians ao Flamengo foi reprovado, no caso Abrax. Nada contra a Abrax, mas é que ela já havia sido utilizada como fiadora na compra do Mateuzinho. O Corinthians atrasou uma das parcelas e o Flamengo não conseguiu receber da Abrax a quantia. Diante desse cenário, o Corinthians passou a buscar no mercado alternativas e, de acordo com o site Meu Timão, um banco, cujo nome não foi revelado, se comprometeu a ajudar o Corinthians. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de aquisição de forma imediata, com o Corinthians executando essa opção de compra por 800 mil euros ou quase 5 milhões de reais. Só para completar o noticiário alvinegro, o presidente Augusto Melo afirmou que existe uma grande chance de a Neoquímica Arena receber mais uma partida da NFL, o jogo de futebol americano. Nessa temporada, no mês de setembro, aconteceu um jogo por lá, enorme sucesso. No próximo ano, isso pode se repetir, com o Corinthians faturando pouco mais do que os 500 mil dólares pela cessão do seu estádio. Quero fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem de Belo Horizonte, mais especificamente de Thiago Fernandes, jornalista da TV Bandeirantes e que participa comigo do programa Cancelados. De acordo com o Thiago Fernandes, John Arias se acertou com o Cruzeiro e está fazendo força para que o Fluminense o libere para mudar de clube. O Arias nem quer briga com o Fluminense, relação dele com o torcedor e com o presidente Mário Bittencourt é boa, mas na base da amizade, da camaradagem, haveria uma tentativa de facilitação do negócio, algo que o presidente Mário Bittencourt tem batalhado para que não aconteça. A frase do Thiago Fernandes foi, abre aspas, o John Arias vai pedir para se transferir para o Cruzeiro. Ele já deu o aval e entende que voltar a jogar com o Fernando Diniz vai ser interessante. O meia não quer ficar no Fluminense, fecha aspas. Essa última frase é bem pertinente. O Arias havia ficado bem bravo quando o presidente Mário Bittencourt não aceitou negociá-lo na metade do ano com o Galatasaray. Na oportunidade, o clube turco chegou a oferecer 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Havia uma promessa de que o Arias seria negociado no fim dessa temporada com um clube do exterior se uma proposta nos mesmos moldes fosse apresentada. O Galatasaray acena com uma oferta, mas ainda não confirmou a proposta. Por que é tão difícil imaginar o Arias jogando em outro clube brasileiro, mesmo por conta da vontade dele? O presidente Mário Bittencourt acha que seria um enorme crime contra o torcedor do Fluminense ver alguém que é super ídolo atuando num rival nacional. Não dá para cravar, ainda que essa informação se confirme, de que o Arias batalha nos bastidores para se mudar para o Cruzeiro, de que o negócio sairá. Pode ser só mais uma pressão para que o presidente Mário Bittencourt aceite qualquer oferta que aparecer do exterior. Com uma observação importante, o Fluminense tem só 50% dos direitos econômicos do meio atacante, um dos principais em atividade no Brasil há bastante tempo. Só para lembrar, 7 da noite ao vivo, programa do Nicola aqui no YouTube. Você manda a sua pergunta, eu respondo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações e de comentar sobre o que quiser. Tchau!